Olá, pessoal! Estamos dando início ao nosso primeiro podcast Equalizando e nós estamos aqui hoje com uma presença muito especial nesse tempo de mesa. Na minha frente, nós temos aqui o pastor Bruno, pastor da Alto Monte, dos nossos corações também. Nós também temos uma convidada internacional, a Sarai, da Colômbia, missionária, que está aqui conosco hoje também para contribuir. E o meu digníssimo marido e líder da juventude, Pablo. É uma alegria. Além de estarmos juntos aqui na mesa, nós também temos pessoas que estão ao nosso redor, fazendo parte desse momento especial. Tem alguém aí? Aê, glória a Deus, amém. Então vamos começar. E hoje tem um tema muito especial para a gente poder debater. Vocês podem ficar bem à vontade. Nós vamos ir direcionando aqui ao longo do tempo, da mensagem, com algumas perguntas e deixa rolar. O tema é o chamado de Deus, e se a gente puder colocar um subtítulo seria o chamado é para todos? Em cima disso, nós vamos discutir as ideias, porque o equalizando é para nós equalizarmos as ideias à luz da palavra de Deus. Então, nós vamos trazer aqui a nossa opinião baseada na palavra do Senhor, que é o que norteia a nossa vida. Amém? E eu queria começar perguntando para vocês, fica à vontade aí para quem quiser começar. O que é o chamado de Deus? Eu acho que é interessante nós definirmos um pouquinho sobre isso. E aí, alguém? Bom, eu vou começar como sou da casa e vou passar depois para a Sarai complementar, então. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite, Cris, Pablo. Parabéns, por algo tão bacana que foi sonhado, pelo menos há 2 anos atrás. Eu lembro que a primeira vez que vocês falaram sobre esse momento, foi há 2 anos atrás, e até ali, o Senhor trabalhou demais nos nossos corações até chegarmos aqui. Quero agradecer por ser o primeiro convidado. Se não fosse também, vocês estavam demitidos do cargo. Tinha que ser. E um tema que eu tenho um carinho muito grande, falar sobre chamado, a gente tem muita propriedade quando a gente fala de algo que nós vivemos. Então, o chamado, eu vivo ele pelo menos há 26 anos, desde quando Deus me comissionou, desde quando Deus me chamou, desde quando Deus fez algo extraordinário na minha vida. E aí, quando você me falou do tema, Cris, em específico sobre chamado, a primeira coisa que me veio no coração é: nós precisamos muito entender sobre a pluralidade do chamado. Porque quando a gente fala de chamado, geralmente nós pensamos na Sarai, uma missionária, que vai para outros países, e isso é um chamado, claro que isso é um chamado, mas existe um chamado primário para todos nós. E eu já respondo a pergunta, já nesse meu primeiro raciocínio: o chamado é para todos? Sim, porque nós temos um chamado em comum. Quando nós pegamos o Evangelho de Marcos, por exemplo, e você vai perceber no capítulo de número 3, quando Jesus ele chama os discípulos, quando ele faz a primeira vez o ajuntamento dos discípulos, no capítulo de número 3, 18 talvez, 13, ele vai dizer assim, olha, leia pra gente, Pablo, por gentileza. Então, estou rindo aqui porque tinha separado o texto para complementar a ideia, O interessante é que em Marcos 3 diz assim: Jesus subiu um monte e chamou para si aquele que ele quis, os quais vieram junto dele, e ele escolheu 12, designando-os apóstolos para que, primeiro, aqui eu acho que é interessante quando ele fala para que, primeiro ponto, estivessem com ele. E depois ele continua o texto, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Complementando um pouco da sua ideia, eu acho que é interessante a gente pegar esse momento de para que. O primeiro ponto que Jesus fala é para que nós estivéssemos com ele. E eu acho que é interessante quando a gente fala de chamado é entender isso. Antes de ir e fazer e cumprir nosso ministério apostólico, nós somos chamados no princípio primeiro a estar com Jesus, a estar na caminhada com ele, a conhecê-lo, a entender quem ele é. Entendeu? Eu vou parar por aqui, senão eu vou falar demais. Paulo vai complementar essa ideia lá em Efésios, no seu capítulo 1, a partir do seu versículo de número 18, dizendo que todos nós temos um chamado. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele escreve para uma igreja,
e não somente por um líder, por uma pessoa específica. Então, todo o Novo Testamento nos leva a entender que nós temos um chamado em comum, de sermos nova criatura, de mudarmos a nossa identidade, de criaturas para filhos. Isso é muito importante entender. Por quê? Isso valoriza o seu segundo chamado, que é esse chamado mais comum que nós entendemos, que é o chamado de ir para fora. Mas como ir para fora se você não tem uma identidade definida? Como ir para fora se você não entende que você foi chamado para algo extraordinário? Ser transformado para depois transformar. Porque chamado, para mim, também, ele é uma sequência. Você é mudado para mudar outras pessoas através da palavra do Senhor. Quando Jesus, ele chama para si os discípulos em Marcos 3, ele também passa por um processo muito lindo com eles, de anos ao seu lado. Não somente ouvindo, sim, não somente ouvindo, mas vivenciando o Evangelho. E aí você passa as páginas da Bíblia e você vai se chegar em Marcos 16, na grande comissão, uma das últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Aí já não eram mais alguns, já eram 11, né? E aí você vai ter algo muito mais poderoso, eficaz. Por quê? Porque houve exatamente uma transformação, houve ali um pensamento sendo formado e houve ali pessoas entendendo sobre o chamado para chamar e comissionar outras pessoas. Olá. Primeiro, obrigada pelo convite. Aí também, desculpa o português, se falar alguma coisa errada. Mas, sim, estava pensando, tipo, desde Gênesis 1, desde a criação, que Deus, desde o jardim, Deus criou para ter essa relação com Adão e Eva, né? E para ser trabalhadores também com ele. E eu acho que desde aí dá uma ideia do propósito de Deus conosco, como sua criação também, e esse relacionamento que vocês falavam. E achei muito interessante quando você falava de o chamado da missão, porque às vezes entendemos a missão como, não sei, temos muitos preconceitos do que é a missão. E uma coisa que a gente está aprendendo todo dia é que todos temos a mesma missão como crentes. Tipo, depois de ter esse relacionamento com Deus, que é esse início, essa comissão de Jesus é para todos. E às vezes esquecemos isso, que desde nosso cotidiano, tipo, nossos trabalhos, os dons que temos, os talentos que temos, a empresa onde trabalhamos, estamos chamados a ser missionários. E eu acho que é importante, tipo, trazer isso na mesa, porque às vezes pensamos que é para algumas pessoas só, e Jesus está nos chamando a todos como seu povo para espalhar a palavra. Sim, sim. É interessante que todos nós precisamos atender ao chamado de Deus, né? Realmente não é algo específico só para uma pessoa, né? Ou para um grupo de pessoas, mas todos nós. E o chamado, eu acredito que ele acontece quando nós sentimos que algo nos chama, né? Falando de chamado, a gente já lembra da palavra, do verbo chamar, né? Alguém está nos chamando. E quem está nos chamando? É Jesus. Então, quando a gente entende isso, automaticamente vai acender no nosso coração esse desejo de anunciar o reino de Deus em todas as esferas, né? Em todos os lugares que nós passarmos, que nós fazemos parte, né, na sociedade. Então, a gente já pode responder a segunda pergunta, que sim, o chamado de Deus é para todos, né? E eu achei interessante que ela falou a respeito de Gênesis, e realmente, lá em Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, nós vemos que existe um chamado para a criação, né? Deus, ele está ali chamando o ser humano. Então, quem é ser humano está fazendo parte disso. Ele começa com
com Adão, né, criando ali o homem, a sua imagem e semelhança. E através da vida de Adão, ele fala: você vai dominar sobre a terra, você vai cuidar do jardim, né? E depois ele faz Eva também ali como auxiliadora, que vai auxiliar na missão de multiplicar e dominar, né, sobre a terra. Então é muito interessante que realmente isso começa desde a fundação. E aí, em relação ao chamado de Deus ser para todos, como que vocês acham que as pessoas podem conseguir entender isso? Porque, ao meu ver, eu acho que o problema é que muitas das vezes nós começamos no lugar errado, né? Nós pensamos apenas no nosso contexto específico, né? No lugar que nós estamos, na situação que enfrentamos, e aí inverte a ordem das coisas, né? Porque, como vocês até já falaram, primeiramente começa com o nosso contato com Deus, nosso relacionamento, né? O chamado íntimo ali. E aí, o que vocês poderiam dizer um pouco mais a respeito disso? Assim? Para ser bem claro, eu acho que sempre uma palavra tem que estar do lado de chamado, para mim, ao meu ver, é propósito. Quando nós descobrimos o nosso propósito, tudo fica mais fácil de nós compreendermos a mecânica de Deus, ou o modus operandi de Deus. Porque nós temos um propósito nessa vida, e poucos entendem o propósito dela. Tem algo que eu falo sempre nas minhas mensagens, que você tem que se perguntar, e principalmente passar essa pergunta também para Deus. Da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Quando nós entendemos essa dinâmica, tudo faz sentido na nossa vida. E aí, para você reconhecer a voz de Deus, porque o chamado tem muito a ver com a voz de Deus, a voz de Deus, ela tem todos os momentos falando com o ser humano. Quando nós pegamos Paulo aos Romanos, ele vai dizer que a própria natureza prega para a humanidade. Então, Deus está constantemente falando com o ser humano. E muitas das vezes, o ser humano ele não consegue dar voz, né, a esse chamado, dar ouvido, a esse chamado, exatamente pela dureza do seu coração. Porque não entende que tem um propósito na sua vida. Quando nós vamos olhar lá em Mateus 22, no final de uma parábola, Jesus vai dizer assim: olha, muitos são chamados e poucos escolhidos. E você vai ver o contexto dessa palavra, exatamente isso. O chamado foi para todos. Não, mas eu não quero ir no casamento, né? Da bodas do casamento. Eu não quero. Então, você que é nobre, você não quis dar ouvido. E aí, algo também que eu acredito demais, e quero deixar isso bem claro no chamado, é o livre-arbítrio. Eu acho que tem tudo a ver com o chamado. Eu creio que essa parábola do casamento ela é muito interessante, né? Porque é se colocar à disposição, né? Realmente esse querer seguir a voz do Senhor, estar à disposição do Senhor. Ele nos chama, Ele nos comissiona, mas para que nós possamos cumprir a vontade do Senhor, eu e você precisamos estar à disposição do Senhor. Como podemos encher um copo que já vai estar cheio de água? Nós precisamos nos esvaziar do nosso eu, dos nossos desejos, dos nossos nosso querer, né? É passar por esse processo de transformação, a metanoia, esse giro de 180 graus. É esvaziar o velho Pablo, a velha criatura morre e agora ali começa a nascer o novo Pablo. Um Pablo que o Senhor chama, que o Senhor quer comissionar para seguir um caminho e cumprir o ide, a vontade dele, independente da área. Então, eu creio que a gente precisa ter essa mentalidade, né? E só para dar um complemento, quando a gente fala de chamado, às vezes a gente a gente escuta a voz do Senhor, a gente entende o nosso chamado, mas nós não nos capacitamos para seguir o nosso chamado. Nós precisamos estar capacitados na leitura da palavra, em conhecer o Senhor Jesus, em andar com o Senhor, em caminhar com Jesus, em ter esse amor pelo Senhor, porque como pregar sobre o Mestre, falar sobre o Mestre, se eu não vivo o Mestre? Uma vez, conversando com o meu mestre terreno, pastor Bruno, que me instrui muito, que me discipula, ele falava para mim, como ir para o céu
se a gente não deseja viver o céu aqui na terra? Como falar, eu quero morar um dia com o Senhor Jesus, eu quero habitar na eternidade com Jesus, se eu não desejo o Senhor aqui na terra? Se talvez a minha empresa é a prioridade, a minha família é a prioridade, as atividades seculares são prioridades. E a gente precisa entender isso, que nós precisamos escolher primeiro o Senhor Jesus, nos capacitar do Senhor para conseguir cumprir o nosso chamado. É a mentalidade de peregrino. Eu penso também nessa palavra de Isaías, de eis-me aqui, que é a resposta. Então, precisa dessa resposta de envia-me a mim, né? E parte desse relacionamento, de ouvir a voz de Deus. E também penso, quando você estava falando, de procurar primeiro o reino de Deus, que às vezes esquecemos e ficamos tipo olhando para outras coisas, quando o primeiro é uma questão de prioridades, e meu relacionamento com Deus é a prioridade. Aí eu posso ouvir e eu posso responder também, me fazer meu trabalho é uma extensão do reino de Deus, né, na terra, né? E aí as outras coisas são acrescentadas. É isso. Estava pensando nessas duas coisas quando você estava falando. Interessante que quando a gente fala de relacionamento com Deus, muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é isso. E aí, enquanto o pastor Bruno estava falando e o Pablo foi complementando, a gente precisa entender que há um processo, né, para a gente entrar nesse relacionamento. Porque após a queda de Adão e Eva, o pecado entrou no coração do homem e endureceu, né? Então, para a gente chegar nesse momento, nessa intimidade, a gente precisa passar pelo arrependimento. Então, eu acho que faz parte do chamado arrependei-vos, né? Tanto é que João Batista ele começa dizendo arrependei-vos e crede no Evangelho, né? As primeiras mensagens de Jesus eram sobre arrependimento. E isso começa lá desde o Velho Testamento com os profetas, né? Quando a gente vê Elias, Jeremias, eles falavam a mesma mensagem, arrependei-vos. Então, a gente precisa entender que é necessário haver um arrependimento genuíno, verdadeiro mesmo, para que a gente consiga entender o que é um relacionamento com Deus, ter essa intimidade, né? Esse acesso. E automaticamente vai virar uma prioridade, como ela mesma disse. Você vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, a gente não muda a ordem, né, das coisas. A gente começa nesse relacionamento. Eu queria só finalizar esse arco aqui, antes de vocês passarem para outro tema. Eu acho que essa ideia é muito interessante. Todo aquele que é curado, cura. Todo aquele que é ferido, fere. Para você passar a mensagem de Cristo no seu chamado pessoal, você precisa ser transformado. Você precisa ser tocado. Você precisa ser moldado e mudado. E isso não é simples. Por que as pessoas, muitas das vezes, não entendem o chamado? Porque elas não querem. Requer um preço, mas é necessário. O preço continua sendo necessário para andarmos com Jesus. A mensagem continua ecoando 2000 anos depois. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não somente isso. Tome a sua. É muito interessante, né? Porque a gente precisa entender que há uma necessidade de nós esvaziarmos de nós mesmos, como o Pablo mesmo fez a ilustração aqui, né, do copo. Se está cheio, não tem como encher mais. Então, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos para conseguir se satisfazer no Senhor, né, e ser completo no Senhor, porque muitos ainda não sabem e se sentem vazios porque vivem para si mesmos, estão longe, não entenderam o chamado de Deus, né? Então, a gente precisa passar por esse processo de arrependimento, de esvaziar de si mesmo para encher das coisas que são de Deus, né? Das coisas que são eternas, que são do alto. E só assim a gente consegue encontrar o verdadeiro sentido para a vida. E as coisas vão começando a fazer sentido mesmo, né? Vai parecendo uma peça de quebra-cabeça, né? Vão se encaixando, porque a gente está se preenchendo no Senhor, né? Na fonte de vida.
Eu acho que é isso. Bom, dentro desse assunto, eu acho interessante nós também entendermos que existe, sim, o chamado coletivo, que é o que nós estamos falando aqui, o chamado para todos, mas também existe o chamado individual, né? E é algo muito específico. Eu sei que muitos têm dificuldade até de entender um pouco sobre isso, e eu gostaria que a gente falasse a esse respeito. Bom, isso é um desafio muito grande, porque quando você não tem compreensão do seu chamado, você pode se frustrar fazendo coisas erradas na hora errada. Em primeiro lugar, eu vou passar para a Sarai, que tem toda a propriedade de falar isso, porque vive, né? Hoje ela vive chamado, assim como também na minha vida, claro, nós em dimensões diferentes. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: não foi nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. E se Deus nos escolhe, Ele consequentemente Ele nos capacita. Deus jamais vai te dar algo sem te capacitar para aquilo. Deus não capacita, como é que é? Deus escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Isso é uma mentira muito grande, porque Deus escolhe pessoas que são capacitadas sim, e capacita aqueles que também são escolhidos, que não são capazes de fazer algo específico. Então, Deus é algo muito mais poderoso do que muitas das vezes nós achamos ou colocamos Deus numa caixa, né, de pensamentos. E é importante nós entendermos que o chamado não é nosso, é dele. E se ele tem um chamado, ele vai te fazer entender que você tem capacidade e consegue exercer aquilo que ele mesmo te chamou. Quero dar um testemunho próprio de vida sobre chamado, que é muito bacana. Confesso para vocês que eu nunca quis pessoalmente ser pastor. Né? As pessoas que estão mais próximas de mim, as pessoas que têm há mais anos, conseguem ver esse testemunho na minha vida, porque já falei algumas vezes. Eu nunca quis, mas foi Ele que me escolheu. E a partir de quando Ele me escolheu, eu passei a querer. Eu, de um homem que não queria liderança, eu não queria. Tanto é que há 13 anos atrás, eu fui chamado ao pastorado. Meu pastor da igreja que eu estava até então, e há alguns anos já trabalhando, me faz então um chamado. Olha, eu vejo na sua vida um ministério pastoral, chegou a hora de nós levantarmos esse ministério. Eu virei para ele e falei: pastor, eu acho muito bonito, eu acho muito bacana, eu acho muito legal, mas eu não consigo ver isso na minha vida. Não, mas é nítido, né? Ele tentou, inclusive, humanamente me explicar que eu tinha um chamado, mas não adianta. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Por mais que o ser humano diz para você: olha isso, é aquilo, é o próprio Espírito que convence. E o pastor que eu tenho muito carinho, né? Tenho uma amizade com ele muito grande, ele é um parceiro meu de ministério hoje também. Ele foi muito paciente comigo, né? Ele foi muito amoroso comigo e deu tempo ao tempo. E um ano depois, estava eu lá, né? Subindo naquele púlpito, e o pastor impondo as mãos sobre mim, e as coisas acontecendo. Mas esse período, desde o não até o sim, né? Foi um período que Deus trabalhou nas minhas entranhas, sabe? No meu pensamento, no meu coração. E se tem algo que foi assim, um divisor de águas para o meu chamado, foi quando um amigo meu, né, estava lá em Portugal fazendo missão, ele no telefone comigo, falando todo o processo. Ele falou uma frase para mim que mudou a minha vida. Ele disse assim: olha, ninguém levanta ninguém a nada, as pessoas apenas reconhecem aquilo que você é, aquilo que você faz. Aquilo foi suficiente, aquela palavra foi uma bomba no meu coração, sabe? Aquilo foi assim, uma das coisas que eu não consigo explicar até hoje, me perturbou todo o dia aquela frase, né? Eu acho que eu não me lembro na minha vida de algo tão específico, tão poderoso que eu vivenciei, porque o dia inteiro aquilo foi martelando no meu coração, na minha cabeça, até eu ser convencido, né? E não foi o pastor mais que me chamou, foi eu que coloquei a mão no telefone: pastor, você lembra do chamado? Então, eis-me aqui. Então, é Deus que chama. Se Deus chama, Deus capacita, Ele aquece os nossos corações. E hoje, só para terminar esse meu pequeno testemunho, eu não somente quero ser pastor, como eu não consigo me ver não sendo pastor, né?
Eu vivo assim o pastoreio de uma forma muito intensa. Eu amo o que faço. Eu amo apacentar, eu amo orientar, eu amo orar, eu amo trabalhar no coração das pessoas. Porque isso é ser pastor. O pastor está na frente, pastorear está na frente de pregar. Né? Eu gosto de ministrar, eu gosto de pregar. Mas eu entendo que hoje eu sou muito mais pastor do que pregador. E, inclusive, uma dica para vocês e outros ouvintes, né? Escasso pastores, né? Nós temos grandes pregadores, mas poucos pastores. Dá uma dica aí, porque tem vagas. Amém? Eu acho que às vezes pensamos que o chamado é uma coisa assim, tem que ser um evento sobrenatural, assim, que alguém me escreva na parede. E não, tipo, não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. E eu acho que parte do mesmo, desse relacionamento com Deus que estávamos falando, desse chamado geral para todos, que às vezes também a gente vai, tipo, somos um corpo. Deus nos faz essa metáfora ou essa analogia como corpo. E como corpo, todos somos diferentes e temos diferentes dons, diferentes talentos. E eu acho que faz parte de o que Deus pensou para cada um quando Ele nos criou. E aí é um processo, como você estava falando, vai ser um processo de, pode ser que tentar alguma coisa e descobrir, não sou boa para essa coisa, ou realmente, por exemplo, quando estavam falando, lembro de Jeremias, quando fala, que não posso ficar, tipo, começo aí dentro, porque arde dentro de mim, e eu tenho que falar. Mas é um processo para chegar nesse ponto de... Eu sei que eu vou fazer esta coisa desse jeito, e nesse processo tem pessoas que vão confirmar, mas é assim, tipo, eu acho que é legal pensar que quitar essa pressão de esperar um dia que aconteça uma coisa assim sobrenatural, quando o chamado é caminhar com Deus, é caminhar com Jesus, e nesse caminhar tem muitas necessidades, o mundo tem muita necessidade, e Deus nos chama precisamente a isso, a cobrir essas necessidades de muitos jeitos, e tem a ver com precisamente os talentos que cada um tem, o lugar, porque Deus vai colocar precisamente todas essas coisas até um momento que tudo faz, tudo encaixa, e aí você sabe, estou fazendo o que eu devo fazer, este é o chamado, e aí é uma confirmação, mas para chegar nessa confirmação, eu acho que tem que dar passos de fé, de caminhar com Jesus, e se eu tenho meu coração, fazer, não sei, cobrir essa necessidade, porque é uma dor em meu coração, por exemplo, não sei, as crianças, ou, não sei, parte também dessa dor, uma dor que a gente tem de... A gente sente, empatia, né? Empatia pela causa. Isso. Sim, e aí nesse processo eu acho que as coisas começam a encaixar, até que a gente já tem uma segurança de estou vivendo meu chamado. Mas sim. É interessante que realmente quando a gente fala de sentir, né, essa dor, isso é muito forte. Porque, às vezes, nós que estamos na igreja somos incomodados mesmo por algumas causas, por algumas questões, mas não nos damos conta disso. A gente pensa assim, não, deixa para o pastor fazer, né? Não, fulano vai fazer, não precisa não. Mas se o Senhor, se o Espírito Santo está te incomodando, é porque tem algum motivo ali. Ele quer que você seja sensível, tenha empatia e exerça o seu chamado, porque está te chamando. Ele não incomodou o pastor, ele incomodou você. Né? Eu acho que entra na questão de se colocar à disposição, né? Uma vez que fomos incomodados pelo Senhor, é se colocar à disposição em seguir e atender essas demandas, né? Que a igreja tem muitas demandas, a seara é grande e poucos são realmente os trabalhadores. Eu creio que todos nós precisamos passar por esse processo
E o Senhor vai nos mostrando, né, aonde a demanda, aquilo que nós nos encaixamos melhor, Ele vai alinhando a vontade dEle com o nosso coração, né? E eu creio que quando nós nos colocamos à disposição, Ele vai nos capacitando, nos dando ferramentas, nos direcionando, nos instruindo, né, da maneira que Ele quer que façamos. Eu olho muito para a minha vida. Eu era uma criança tímida, que era gaga e que tinha muita vergonha de estar em público. Eu estar aqui hoje é um milagre. Mas, a partir do momento que eu entendi o meu chamado e para que o Senhor me comissionou, eu fui me colocando à disposição e Ele vai nos dando ferramentas, nos dando qualidades, vai trabalhando a fala, o ser, o como se portar. Ele trabalhou o Pablo para estar exercendo a função para a qual Ele me comissionou. A criança que eu era, gaga, tímida, ela não teria condições nenhuma de estar aqui nessa noite. Mas o Senhor, Ele me comissionou e foi me lapidando como uma pedra, um diamante, e nessa noite eu estou aqui. Então eu creio que é isso. Quando você entende seu chamado, você se coloca à disposição e o Senhor vai te dando as ferramentas necessárias, vai te capacitando, se colocar à disposição, entendeu? O Senhor quer o eis-me aqui, o envia-me a mim, eu estou disponível, faça da maneira que o Senhor quer. Ele vai te lapidar, Ele está nos lapidando dia após dia. E eu acho também que muda a maneira de olhar a vida, né? Por exemplo, nós trabalhamos com missão nas universidades e tem tudo a ver, porque finalmente a gente vai na universidade porque quer se preparar. Nesse caminhar de responder no chamado também tem a ver com essa preparação. Então, estamos na universidade porque finalmente temos esse chamado e estamos nos preparando para um dia, não sei, ajudar aos necessitados, não sei, médico, advogado, desde todas as profissões. A gente está se preparando para responder também nesse chamado. E eu acho legal. Esse é um ponto que eu queria até que a gente falasse um pouquinho, mas antes de falar desse chamado profissional, digamos assim, eu queria só dar 2 exemplos dentro do que vocês estavam falando a respeito da nossa vulnerabilidade de sermos improváveis, né? Tem até a pastora Viviane Martinello que fala muito sobre isso, né? Os improváveis de Deus. Quando nós olhamos, né, para nós, realmente nós não vemos os atributos necessários. E eu me lembro de Davi. Quando o profeta Samuel chegou para ungir Davi, ele ficou em dúvida. Ele falou, mas espera aí. E o interessante é que Davi ele passa pelo processo, né? O Senhor nos comissiona e a gente passa agora a entender o nosso chamado, mas o Senhor ele vai trabalhar em nossos corações um processo, né? Se eu não me engano, são 17 anos até de quando Davi ele é ungido até quando ele realmente é coroado rei. 17 anos. Olha o processo dos anos e entender, o Senhor me comissionou, eu vou ser rei um dia, e eu olho para a vida de Davi, ele ainda, o temor que ele tinha no coração dele, porque mesmo vendo Saul, né, fazendo tudo errado, contrário à vontade do Senhor, ele não vai lá e toma o trono à força. Ele entende aquele processo assim, o Senhor me comissionou e eu vou chegar lá pela vontade da maneira que o Senhor deseja. Eu acho muito interessante a gente levantar essa questão, né, do processo em meio ao nosso chamado. Sim, e assim não só Davi, tipo José, depois de um sonho e tudo que tem que acontecer para que um dia ele possa dizer, estou vivendo o sonho que um dia teve quando era adolescente. Ou, por exemplo, Moisés, que tem esse desejo de fazer justiça, mas nesse momento não sabe como e termina matando e tem que fugir, e aí acontecem muitas coisas em muitos anos até que ele volta e aí se realmente era isso aqui. Mas chegou o tempo, né? Sim. E falando de tempo, a gente tem a rainha Esther. Quando Mordecai fala, quem sabe não foi para este tempo, né, que você será seu. Ela também era uma improvável. Ela estava ali no meio de tantas outras mulheres. Mal sabia ela que poderia ser uma das escolhidas ali, né? E foi para este tempo que Deus a levantou, um tempo muito difícil, onde pouco se ouvia falar, né, da voz de Deus.
Tava um silêncio ali. E Esté foi levantada para proclamar um jejum a fim de conseguir libertar o povo, né, de uma morte, né, de um tempo muito terrível. Então, os processos que são necessários, né, que nós não entendemos na hora, mas que Deus está preparando, né, está lapidando, está fortalecendo, está ensinando. E quando chegar o tempo, a gente realmente vê e entende, né? Foi para este tempo que eu nasci, foi para este momento. Um dos grandes problemas da geração atual é exatamente não querer passar por processos. Por quê? Demanda tempo e paciência. E hoje nós somos uma geração muito imediatista. A própria internet, ela nos faz ser assim. A própria pós-modernidade que vivemos nos faz ser assim. Tudo nós queremos muito rápido, muito... É muito fast food, né? A gente quer tudo para ontem, comida rápida, serviço rápido, entrega rápida. Eu consigo ficar bravo no meu trabalho com a internet, mas Deus coloca algo no meu coração muito bacana para mim ficar mais tranquilo. Quando eu lembro da internet de escada, né? Onde eu tinha que tentar várias vezes, até orava a Deus, Senhor, tenha misericórdia para cair aqui um clique e eu consegui, né, nessa noite acessar a internet. Esperava horas, agora. E eu conversar no MSN. 10 segundos já é muito tempo, né? Acabou. Deu 3 rodadinhas, falei assim, misericórdia para essa internet. Né, na 4ª rodada já abriu o site ali, e um site super pesado e tudo mais. Mas, infelizmente, a nossa geração, ela passa por mais esse desafio, que vem desencadear na vida cristã e no seu próprio chamado. Vou dar um exemplo aqui, finalizando também, muito importante. Há 8 anos atrás, 8, 9 anos atrás, estava eu liderando juventude, como sempre. E um dos meus liderados virou para mim e falou assim, pastor, eu preciso ter um gabinete com o senhor. Não, ok, sem problema. Nós sentamos lá, fui ouvir o jovem. Pastor, eu descobri que eu tenho um chamado na minha vida. Eu falei assim, meu Deus, isso é tudo que um pastor quer ouvir. Ele descobriu que Deus tem algo na vida dele, né? Além do chamado comum, né? É muito importante nós ressaltarmos aqui na nossa conversa, além do chamado comum, né? E que na verdade não é comum, é um extraordinário, né? Mas ok. Estar com o Senhor Jesus, né? Caminhar com Ele. Sem dúvida, mas vamos chamar de chamado comum, chamado para todos. Pastor, descobriu o meu chamado. Eu quero ser missionário transcultural. Eu quero ir para outras nações. Eu quero pregar o evangelho. Eu olhei para ele e falei assim, então, deixa eu te explicar. Para sermos um missionário, você precisa fazer na igreja local. E quando eu olhava para a vida daquele jovem, ele era o último a chegar no culto e muitas das vezes o primeiro a sair. Era bem empolgado, inclusive, no louvor e tudo mais. Mas ele não desenvolvia nenhuma característica dentro da sua própria congregação de fazer algo para Deus. E aí isso é um perigo muito grande das pessoas terem essa dificuldade de entender, porque, né, vai ver ali o bônus, né? Olha, vou viajar, vou passar um tempo junto, vou conhecer uma outra cultura, um outro país, um outro povo, vai ser muito bacana, mas tem o ônus, que é orar, interceder, pagar um preço que não é simples. E quando a gente fala de missão transcultural, a Sarai tem muito mais propriedade para falar do que eu. Mas se você não faz na sua igreja local, como que você vai querer sair da sua igreja local para você anunciar o evangelho? Então o chamado ele começa pelas coisas improváveis, pelas coisas pequenas, se colocando à disposição. Mesmo se você não tem aptidão, peça a Deus e faça. Se coloque à disposição, porque as coisas vão acontecer no processo, durante o processo. Eu acho que também algo importante é a atitude do coração. Porque se olhamos esses exemplos na Bíblia, quando eles falharam, era quando eles pensaram que eles podiam sozinhos. Tipo, independência de Deus. Eu vou fazer, então vou fazer só eu. Ou do meu jeito. E sempre é um processo para chegar nesse ponto de reconhecer que é Deus, que não é sobre a gente. Porque às vezes fazemos tudo sobre nós, né? O mundo vira ao redor de nós. E não é assim, até que a gente, tipo, se rende realmente a Deus, que
que é efetivo o trabalho que estamos fazendo, né? É interessante nós entendermos que todos nós fomos chamados para ser portadores da glória de Deus, né, da imagem de Deus. E aí, dentro disso, eu acho interessante a gente ressaltar a importância dessas profissões, até que você já tinha comentado aqui. Tem todo esse preparo, né? Nós temos aqui universitários que estão num determinado curso para poder dar sequência, né, ali e se preparar para uma outra caminhada. E eu sei que rola uma certa insegurança nesse processo das pessoas perguntarem, nossa, será que eu estou no caminho certo, né? Tipo, estou cumprindo o meu chamado, eu tenho que passar por isso. E é necessário, porque igual você falou, tem médicos que precisam ser capacitados para que consigam exercer essa profissão e ser o instrumento de Deus. E assim também outras áreas, né? Áreas da saúde afins, áreas da humanas, exatas, são necessários para que o chamado de Deus também seja atendido, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade de entender, porque acha que é só ministerial, mas vai além. Também envolve a nossa profissão. Lá nós também temos que ser portadores da imagem de Deus. Nós também temos que levar a presença de Deus, fazer a diferença. O reino de Deus chegou. Eu estou aqui e vai ser diferente. O hospital já não vai ser mais o mesmo. A empresa não vai ser mais a mesma. A própria faculdade em si, como estudante, eu não posso deixar isso aqui permanecer do mesmo jeito. Eu preciso fazer a diferença. Então, nós temos que carregar isso, né? Eu penso, por exemplo, na minha história. Eu me formei em arquitetura. E, assim, eu senti que foi muito de Deus começar a estudar arquitetura. Assim, eu recebi uma palavra quando eu comecei, e essa palavra foi a que me manteve nos estudos, na faculdade. Mas depois, quando eu estava trabalhando, eu fiquei assim, será? Acontece. O que aconteceu era isso aqui? Não parece. E eu acho que às vezes a gente também se cobra muito quando pensa nessas coisas. Eu acho que não era o que eu esperava. Faz parte também desses processos que estávamos falando. Até porque, se não for também o que a gente esperava, tá tudo bem, né? Não é um problema ter que, talvez, começar um curso e ver que não se identificou e ter que alterar o curso, enfim. Talvez, pela pouca idade, né? Nós acabamos sendo, às vezes, influenciados ou não temos a maturidade necessária para entender, de fato, qual curso nós devemos fazer e se esse curso que desejamos fazer está realmente alinhado com a vontade do Senhor. Eu passei por isso, eu fui influenciado na escola a fazer um curso, mas que lá na frente não tinha nada a ver com aquilo que eu sonhava, com aquilo que eu imaginava, com o meu propósito de vida, enfim. E tá tudo bem, sabe? Não é o fim do mundo também, né? Acho que é interessante ressaltar isso. Acontecer isso com algumas pessoas, passar por esse processo, né? E às vezes tem também essa dúvida, porque eu passei por aí perdi tempo, ou, sim, não ouvi bem a voz de Deus. Fiquei também nessa. A insegurança. Mas no final eu entendi, por exemplo, nesta viagem, Deus usa tudo. Tipo, eu devia passar por aí, senão era parte do processo de Deus. E nada é perca. Nada é perda de tempo. Perda. Nada perda. Perda de tempo. Nada perda. Na verdade, Deus usa tudo. E é importante também pensar nisso. Não perdi anos ou não sei o quê. Não, toda a experiência. Eu acho que o mais importante é o que falamos no começo, é estar nesse relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus e buscar o reino de Deus. Não importa o que, não importa onde. A gente pode fazer qualquer coisa, na verdade, na vida, mas se a prioridade do coração é Deus e seu reino, vai estar certo. Ou eu acho isso, não sei, eu acredito nisso. Vai se alinhar, né? Porque aí os princípios e os valores, né, são os mesmos. Então, a gente vai buscar de acordo com aquilo que a gente acredita e que a gente sabe que Deus também espera de nós, né? Eu acho que não... E o que você falava, tipo, num trabalho, que às vezes também fica essa dúvida de, não gosto desse trabalho, e todo dia esse pensamento, mas
a gente, como crente, como filho de Deus, está chamado também a ser luz nesse lugar. E está fazendo uma diferença, se entende isso, mesmo se não é precisamente o que a gente quer fazer. E é importante ter entender isso no caminhar também. Com certeza. Não existe, né, nenhum trabalho que é tão pequeno que não vai dar voz a um chamado grandioso, universal, né? Não existe. Tudo é importante e contribui para alguma coisa dentro da sociedade. Parafraseando Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe uma engrenagem santa sobre as nossas vidas, a fim de nos levarmos para perto dele. Exatamente. E dentro disso, eu acho que é interessante nós também falarmos um pouquinho sobre o discernimento daquilo que não vem de Deus, né? Eu acho que nesse processo, como a gente já falou aqui, rola assim essas inseguranças, a gente está num processo, mas também existe uma forma de nós sabermos se isso vem ou não de Deus, né? Como discernir esse chamado? Vocês têm alguma dica assim que vocês podem falar? Olha, vá para esse caminho. Eu posso começar, inclusive. Eu mesmo fiz a pergunta, mas eu também vou responder. Eu acredito que nem todo chamado vem de Deus, porque as tentações, elas vêm, muitas das vezes, para nos tirar do foco principal e nos levar para algo que não foi da vontade de Deus, né? Então, eu acredito que a gente precisa, sim, distinguir entre aquilo que vem do Senhor e aquilo que é dos nossos próprios desejos, né? E que muitas das vezes são desejos errados. Então, saber discernir. E eu acho que uma das formas, né, da gente fazer isso é se vai ter paz no nosso coração. Lá em Colossenses 3 diz que a paz de Deus, ela é o árbitro. Então, se existe dúvida, é porque provavelmente não é de Deus. Porque essa dúvida, né? Deus não é um Deus que gera dúvida no coração do homem. Ele é um Deus de certeza, de clareza, de verdade. É sim, sim, não, não. Então, eu acho que a gente precisa ter esse entendimento, se há paz de Deus ou não. Se está sendo algo que nós estamos forçando, se a gente está querendo abrir portas que não foram abertas, ou se realmente Deus está fluindo, está conduzindo e existe paz no nosso coração. Bom, complementando a ideia, tem uma outra forma de nós entendermos se o chamado é de Deus ou se vem do nosso coração, quando nós olhamos os resultados. A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos, correto? Se aquilo que você faz, no final de tudo, glorifica a Deus, é porque o chamado veio dele. Se o resultado final ele apontar para as nossas vidas, se ele apontar para as coisas que são terrenas, eu quero te dizer que tudo isso foi obra do seu coração. Então, eu posso responder essa pergunta de uma maneira muito, muito simples, complementando a sua ideia e também ouvindo os meus amigos aqui de mesa. O resultado fala muito sobre o nosso chamado, ok? Eu acho que também tem muitas formas de... Porque tem tudo a ver com ouvir a voz de Deus, que também é essas coisas de crente que sempre fica em dúvida. Será que será não? Coisa de crente. Mas é verdade. Sim, tipo, sim. são comuns Todos passam por isso. de será que sim, será que não? Como posso reconhecer a voz de Deus? Ou será algo que eu comi que não foi bom? Mas sempre tem duas coisas que vão ser, e isto vem do pastor da minha igreja, que quando eu aprendi, tipo, eu tomei para mim, é a palavra e é o Espírito Santo. Essas coisas, qualquer coisa pode acontecer, mas se é uma coisa alinhada com a palavra e o Espírito Santo tem também fruto, né? E a paz é um desses frutos. Mas também vai ter mais coisas, porque assim é Deus. Deus não pode ser encaixado. Então, pode ser que sejam pessoas de autoridade que estão, sim, vai para aí, ou não, eu acredito que por aí não é. Também é importante ser sensível, eu acho, para essas coisas que estão acontecendo. Mas sempre voltando para o que é mais importante. A palavra, como é o nome deste
podcast de voltar na palavra, né? Isso, equalizar dentro da palavra. Equalizar. Ótimo. E eu acho que é importante ter isso sempre presente. Estar em sintonia com o eterno. Com certeza. Não, só ia complementar a ideia que eu também enxergo dessa forma que foi falado pelos três, né? É estar realmente alinhado com a vontade do Senhor e buscando realmente entender se esse chamado vem ou não do Senhor, né? Pelos frutos, pela palavra, pela paz. Eu acho que é esse alinhamento, né? E o Senhor vai nos mostrando ali em oração, em busca, em intimidade com Ele. E eu acho interessante ressaltar a importância de ser acompanhado, porque aí vai haver pessoas de autoridade sobre a sua vida, que te conhece, né? E a gente chama isso de discipulado, e essa pessoa tem total condição de te orientar. E ela vai falar, segue por esse caminho, ou melhor, não vá por esse caminho. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Nós não podemos andar sozinhos. E tem a ver com as disciplinas espirituais, né? Por exemplo, a oração. Como ter esse relacionamento se a gente não ora, não lê a Bíblia, não tem comunidade, não tem igreja? Ótimo. Então, todas essas coisas estão relacionadas com essas disciplinas espirituais que temos. Exatamente. Para a gente já ir finalizando, faltam apenas 2 perguntinhas que eu gostaria de perguntar para vocês. E uma delas é, o que Deus espera de nós? E aí? A gente já está falando várias coisas aqui, né? Mas se a gente puder resumir. Bom, para começar por mim, John Wesley, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. O que Deus espera de nós? Que nós venhamos ser testemunhas vivas dele. Que esse chamado, ele não seja um chamado apenas de boca para fora, seja um chamado que seja latente, que seja algo de dentro para fora, que as pessoas de fato queiram experimentar aquilo que tem nas nossas vidas, que nós venhamos exalar o bom perfume de Cristo. Aonde nós estivermos, nós levamos aquela fragrância gostosa, e mais, onde abraçarmos, fica impregnado. Eu acredito que é isso que Deus espera de nós. Eu acho que tem a ver com o que falamos no começo, de Gênesis 1, Gênesis 2, e o desejo, que é realmente o que revela o desejo de Deus com a criação. E é esse relacionamento. E vemos, na Bíblia, todo o tempo Deus está tentando construir essa relação. E o povo vai, e Deus é muito lindo, porque Deus sempre é o que dá o primeiro passo para nos levar perto dele. E depois está Jesus, né? Que é precisamente isso. É Deus dizendo, eu já fiz tudo, você só tem que crer e vir para mim. A porta está aberta, né? Esse pai que está esperando o filho. E eu acho que no coração de Deus está que possamos ter essa intimidade com Ele. É o jardim mesmo. E que possamos, tudo que a gente faz aqui, que seja um reflexo da sua glória, do reino, que precisamente. Que possamos viver o jardim, realmente. Eu acho que esse é o desejo do coração de Deus. Eu entendo dessa forma também. O que Deus espera de nós é se colocar na disposição de buscá-lo, de estar na intimidade com Ele, que Ele realmente venha ser o nosso amado, o nosso eterno, que o nosso anseio e nosso desejo venha ser por estar com Jesus e por amar e desejar o Senhor Jesus. Eu creio que é isso. O Senhor espera de nós estarmos à disposição dEle e que nós venhamos buscá-lo com uma intensidade em nossos corações. Sim, amar o Senhor, né, acima de todas as coisas, né, com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e automaticamente, ou melhor, consequentemente, quando nós amamos, nós também obedecemos, né? Então, obediência faz parte, e ao obedecermos, nós temos um posicionamento de filhos, né? Nós realmente entendemos quem nós somos em Deus
e nos comportamos como filhos de Deus. Eu acho que é muito interessante, se eu não me engano, acho que em Apocalipse, no capítulo 5, talvez no verso 12, fala sobre o Cordeiro receber, né, a recompensa do seu sacrifício, né? Ele é digno disso, de toda a recompensa, de toda a honra, de toda a glória. Então, nós precisamos corresponder ao sacrifício de Jesus, né, ao chamado de Jesus. E para finalizarmos, nós até já falamos um pouquinho sobre isso, a importância de conhecermos a Bíblia. Se você puder falar um pouco sobre isso aqui, orientar quem está nos ouvindo e até mesmo quem está aqui presente, o que você poderia dizer a esse respeito? Inclusive, quando nós conhecemos a Bíblia, nós também vamos conseguir identificar o nosso próprio chamado, porque faz parte, né? Alguém quer começar? Oséias, no seu capítulo de número 6, vai dizer assim, olha, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Qual que é a preocupação do profeta? Nós ficarmos apenas no nosso primeiro contato com Deus, aquela superficialidade. Ele vai se preocupar em continuar conhecendo o Senhor e vivendo pelo Senhor. Quando nós conhecemos o Senhor, nós entendemos sobre chamado, nós entendemos sobre destino, nós entendemos sobre propósito, nós entendemos sobre a nossa vida na essência. E hoje nós vivemos um caos de analfabetismo bíblico. Por quê? Porque hoje é tudo muito fácil. Hoje nós vemos textos prontos na internet, nós vemos mensagens prontas, e muitas das vezes o cristão ele tem dificuldade de fazer aquilo que os bereanos faziam e foi elogiado por Paulo. Pesquisava na Bíblia aquilo que eles ouviam. Então isso é extremamente importante, nós não ouvirmos apenas, mas termos a nossa própria opinião e sermos formadores de opinião. Se tem algo que eu falo sempre nas terças-feiras aqui na igreja, é que o meu intuito é de formar homens e mulheres que são formadores de opinião, que têm opinião bíblica centralizada naquilo que é concernente à palavra do Senhor. E eu acho que simplesmente é impossível conhecer a Deus sem a Bíblia, sem um contato, porque todas as histórias da Bíblia é Deus mesmo dizendo eu sou, eu sou, eu sou. E é impossível ter um relacionamento se a gente não tem esse contexto. E às vezes a gente, as pessoas olham para a Bíblia como tem muitas opiniões de só história, por exemplo, mas é através dessas histórias, por exemplo, que falamos de Moisés, de José, da Esther, não poderíamos falar do chamado se não fosse por essas histórias. Então é a relevância da Bíblia e outra vez as disciplinas espirituais para ter esse relacionamento com Deus, para conhecer quem Ele é. E porque Ele se revela de muitas formas. Um Deus que sana, um Deus que ouve, que cura, que está procurando esse pai, por exemplo, que perdoa, que tem misericórdia, que ama e disciplina. É impossível conhecer a Deus se a gente não volta sempre para a Bíblia. E, por exemplo, eu acho que agora não, sempre. Tipo, o perigo é sempre pensar que podemos fazer as coisas sem Deus. E a Bíblia é precisamente essa maneira de alinhar, de saber que... Então, não é nem sequer importante, é necessário. Não podemos fazer nada se não estamos estudando a Bíblia. Sim, sim. E é interessante que quando a gente fala sobre estudar a Bíblia, muitas das vezes questionam, né, por dizer que não tem tempo. E aí a gente cai naquela famosa frase, né? Como dizer ao dono do tempo que nós não temos tempo? E um dado interessante é que, quando falamos de estudo bíblico, é o culto mais vazio que tem aqui na igreja. É uma vergonha falar, mas as pessoas não querem tirar tempo para aprender do Senhor. Tirar tempo para a leitura da palavra, para entender quem o Senhor é, para entender a revelação do Senhor para nossas vidas através da Escritura bíblica.
que fique uma reflexão para nós, né? Que venhamos nos colocar à disposição de mudar essa mentalidade. Queria só dar mais um exemplo que em pleno século XXI, alguém falou assim, olha, pastor, mas isso aí que o senhor está fazendo é pecado. É mesmo? Mas, por gentileza, aonde que diz a palavra? Ó, palavra não fala não, mas o pastor lá da minha igreja sempre orienta a gente a não fazer isso. Não, mas espera aí, irmã. Foi uma irmã que falou isso comigo. Mas aonde que o seu pastor, ele tira essa ideia que isso é pecado? Eu não sei, eu sei que o pastor sempre fala isso, e eu também acho que é isso mesmo. É muito mais fácil a gente ouvir e reproduzir do que ler. Ler dá trabalho, né? E a gente precisa se alertar, porque os dias são maus e Jesus está voltando. E é o que você falou, é o analfabetismo bíblico. Por isso que acontecem essas coisas. E a gente não falou muito no começo, mas, por exemplo, a missão que fazemos aqui, a ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária, tem precisamente esse fundamento. Por que fazemos estudos bíblicos nas universidades? Porque a ideia não é falar o que Sarai acredita ou pensa, mas é sempre a intenção de voltar, ler a Bíblia e é um contexto de estudo, né? De começar a, como é a palavra, não sei, mas sacar todos os detalhes para poder entender. Esmiuçar. É isso. E não, por exemplo, nós fazemos uma coisa que é entender primeiro a palavra, depois interpretar e não fazer o contrário. Então, é ler e realmente ler porque a gente tenta, o pastor falou, então é um preconceito antes de ler a palavra, mas tentamos sempre fazer o contrário, de ler e depois aí sim a gente interpreta e é mais fácil assim aplicar depois. Então, faz parte também do que estamos fazendo na missão estudantil. E eu queria só complementar aqui, até com um raciocínio do Ângelo Basso, né, parafrasear o que ele disse. Existe um grande problema, né, dentro realmente desse analfabetismo bíblico, porque nós queremos anunciar uma mensagem que nós nunca lemos e, quem dirá, entendemos, né? Então, é muito simples. A gente que complica as coisas. O que elas fazem, o que vocês fazem, é o que todos nós deveríamos fazer. É simples, é você ler, é a raiz ali, é a origem da palavra, porque a Bíblia é um livro, né? Infelizmente, tem gente que acha que é uma mandinga, né? Hoje eu quero que Deus fale comigo. Aí você abre ela assim... O que Deus quer falar comigo? Não falou, não. Hoje Deus não falou. E aí fecha a Bíblia. Mas não é isso. Não é sobre isso, né? A Bíblia ela é um livro que contém palavras que são verdadeiras, né? Histórias, um marco mesmo ali e uma capacitação para nós podermos anunciar e darmos sequência com o ID. E dentro disso, ele fez a seguinte reflexão. Qual foi a última vez que você foi a um dentista que não tinha formação em odontologia? Nunca. Né? Nunca você vai fazer isso. Você vai naquele profissional que é capacitado, que tem essa formação. Então, não é que todos nós precisamos fazer teologia, apesar de ser extremamente importante, mas é o básico conhecermos a Escritura, lermos, né, e nos prepararmos mediante a isso. Se nós conseguíssemos viver o nosso cotidiano, né? Na nossa devocional, essa é a palavra, na nossa devocional, acho que tudo faz sentido. Você vai ler pelo menos ali 15 minutos de palavra, você vai orar pelo menos 15 minutos por dia. A gente está falando de 30 minutos. A sua vida vai ser transformada. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Estou falando de 30 minutos. Sim, é prioridade. É isso aí, chegamos ao fim desse primeiro podcast. Passou rapidinho, não passou, gente? Faz barulho aí, gente. Vocês estão aí no fundo, ó, a plateia. Obrigado pela presença aí, pastor Bruno, Sarai, que compartilhou esse tempo precioso conosco de mesa. Obrigada a vocês. E elas vão voltar. Vai voltar para falar da ABU. Aguardamos vocês em outras oportunidades.
Sempre que precisar, estamos aí. E chegamos ao fim, gente. Faz barulho aí, que esse foi só o primeiro.